Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vocês estão tão espalhados, né? Poderiam vir mais à frente. Vai ficar muito legal. Todo mundo juntos. Aleluia. E aí, como é que vocês estão? A expectativa para 2023, como é que está o coração de vocês? Né? Pergunte aí para o seu irmão. Angélica, tu tá sozinho? Diga, irmão, como é que está a tua expectativa aí para 2023? Irmão, já vão tocando aí a música aí que vai acontecer. Hein? Seu irmão está com expectativa boa? Aleluia, 2023, gente. Passamos 2020, 2021, 2022. Diga, somos vencedores. Somos vencedores. Diga, estamos vivos. Aleluia, olhe para o seu irmão, diga, estamos vivos. Conseguimos passar. Aleluia. Amém, queridos? Passamos por uma turbulência muito grande, muito terrível, de muita tristeza, de muito choro, de muito medo, de muito pânico. O será. Aleluia. Diga, mas nós vencemos. Nós vencemos. Aleluia, irmãos. Nós vencemos porque Ele venceu. Nós vencemos porque Ele venceu. E como Ele vence, eu também sou vencedor. Amém? Nós somos vencedores em Cristo Jesus. E Ele mostrou a sua fidelidade todos os dias durante essa turbulência todinha, guardando os seus, guardando os nossos, guardando as nossas vidas, colocando os seus anjos ali na nossa casa, colocando o seu sangue nos umbrais das nossas casas, e os anjos da morte passando. Mas nós que estamos dentro dos nossos lares, junto com o Cordeiro, hoje nós estamos celebrando o final desse ano, com fé, esperança, saúde, amém? Comida na mesa, roupa para você vestir, amigos novos, casas novas, alguns, outros presentes que ganharam inesperados, mas Ele nos deu, e o maior presente é Jesus, amém? Esse maior presente é Jesus. E Ele está conosco, e Ele estará conosco todos os dias, porque essa foi uma das suas promessas, e Ele cumpre, amém? Estamos prontos para celebrar Ele hoje? Diga, eu quero mais é Deus. Levante as suas mãos, vamos festejar essa noite, a entrada desse ano. Oh Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por sua fidelidade. Meu Deus, obrigado por sua fidelidade. Obrigado pelo cumprimento das suas promessas. Aquilo que você prometeu, Pai. Oh, durante todo esse ano. Durante todo esse ano nós vimos, Pai, o agir poderoso da tua mão. Pai, nós experimentamos de coisas extraordinárias em Ti. Aonde você diz, eu sararei a sua terra. E você sarou a nossa terra. Oh, meu Deus, nós queremos Te render graça. Está chegando, Pai, mais um ano. Mais uma virada de ano. Meu Deus. Onde nós não sabemos como vai ser o governo do nosso planeta. Nós não sabemos como vai ser o governo, Pai, do nosso Brasil.
Há expectativas, Pai, que não será um governo muito bom, mas existe um governo dos céus. Existe um governo dos céus, um governo que rege tudo com justiça. E nós queremos colocar, meu Senhor, nós queremos colocar, meu Senhor, nessa noite, nessa hora, toda a igreja que aqui está junta em unidade, em uma só concordância. Queremos clamar a Ti que seja um governo governado pela Tua mão poderosa. Meu Deus, que o Teu governo haja. Haja, meu Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, queremos clamar fortalecimento para os nossos corações, clamar fortalecimento para as nossas mãos, queremos clamar fortalecimento para o nosso espírito, para nos mantermos em pé diante desse ano que chegará. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, um ano abundante, um ano abundante, um ano abundante, um ano abundante, meu Senhor. Nós queremos declarar um ano de saúde. Nós queremos declarar 2023 de saúde. Nós queremos declarar 2023, onde os teus filhos serão cheios do fogo do teu Espírito. Nós queremos declarar, Pai, a tua igreja saindo para fora. Nós queremos declarar novidade de vida. Nós queremos declarar para esse ano de 2023 uma fé fervorosa, uma fé como nunca tivemos antes, uma fé, Pai, uma fé tão tremenda para ver o invencível. Oh, meu Senhor, é o que nós clamamos, é o que nós declaramos para esse ano. É o que nós declaramos, famílias fortalecidas. É o que nós declaramos, filhos mais perto dos pais. É onde nós declaramos, Pai, a certeza e a convicção da sua vida. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado. E nessa noite nós queremos celebrar a Ti. A alegria, Pai, a alegria de sermos salvos em Ti, a alegria do Teu Espírito morando em nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. E dizer: tá é feito, tá é feito, tá é feito. É seu, querido. Tome posse. Não largue, não desista, mas persista, persista e não desista nunca. Aleluia. Vamos celebrar Ele. Aleluia. Você está pronto para celebrar o Senhor? Amém? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus.
vão pensar de mim. Eu quero é Deus. E quem morreria assim em meu lugar? Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Vamos lá! Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Porque santo és. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Porque santo és. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Porque santo és. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Eu louvo e adoro porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Rei do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Porque santo és. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Porque santo és. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Oh, Hosana nas alturas. Porque santo és. Aleluia! Você vai celebrar. Você tem motivo para agradecer ao Senhor? Então eu vou contar de 1 até 3, você vai dar um grito, tá? Não é glória a Deus, não é aleluia, você vai dar um grito. Yeah! É? Quando eu perguntar se você tem motivo para celebrar o Senhor, você dá um grito. Por esse ano que passou, 2022, você tem motivos para celebrar o Senhor? Eu tenho. Então se você tem motivos, lembra os motivos de gratidão ao Senhor. Lembra do que Ele te livrou, do que Ele te prosperou, do que Ele te fez crescer, do dia de hoje, que você pode estar aqui celebrando mais um ano. Amém? Aleluia! Então vamos lá, vamos bater palma aqui, ó. Aí quando chegar no 3, você vai gritar. Aí você fecha o olho para a pessoa do lado não mangar e você não vê. Então vamos lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3 e... Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Porque santo és.
Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Tirou do império da escuridão e nos trouxe a um lugar de glória. Vamos lá! Nós somos um povo a quem Deus verdadeiramente somos livres. Se fomos comprados por seu grande amor, se Cristo nos resgatou. La ya la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Somos o povo que Deus libertou. Verdadeiramente somos livres e fomos comprados por seu grande amor. Se Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Fomos comprados por seu grande amor. Se Cristo nos resgatou. La ya la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Que palavra vocês crerão? Nós já temos a palavra do Senhor. Em que palavra vocês crerão? Nós já temos a palavra do Senhor. E ela diz que eu sou curado. Ela diz que eu sou suprido. Ela diz que eu sou vitória. E vocês são curados, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. E vocês são curados, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. Vamos lá! Em que palavra vocês crerão? Nós já temos a palavra do Senhor. Em que palavra vocês crerão? Nós já temos a palavra do Senhor. Ela diz que eu sou curado. Ela diz que eu sou suprido. Ela diz que eu sou livre. Vitória, ela diz. E vocês são curados, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. Vocês são curados, são supridos. Vocês são livres, possuem a vitória. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reinos se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender
nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. O entrar em Jericó. Vamos lá! Jericó, Jericó. O entrar em Jericó e as muralhas. Vem com Josué, vai! O entrar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué entrar em Jericó e as muralhas. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Josué está em Jericó. Jericó! Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Ha! Aleluia! Com o Senhor marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar! Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Com o Senhor marchamos, vamos lá! Com o Senhor marchamos, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós. O nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da... Vamos lá! Vencemos a batalha, toda arma contra nós. O nosso general sai do chão! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nos resistirá. Peraí, não, peraí. Eu errei. Vamos lá. Vai de novo. Pronto. Vai dar o tom. Aí você me ajuda, gente, que eu não tô ouvindo, não. Vocês não ouvindo. O caminho de Deus é... Acertei! Olá. A palavra do Senhor é poder. Ela é arma e escudo de todos os que nele confiam. Vamos lá! Deus é minha fortaleza e a minha força.
com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. O caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor há poder. Ela é arma e escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Vamos lá! Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram. Persegui, vamos lá! Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor! Dê um grito de glória a Deus! Aleluia! Te adoramos, Senhor! 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos. Vamos lá? Nos últimos dias sobrevirão tempos. Se a sua versão é genérica, sujeira. Tô brincando, gente, tô brincando. É porque eu digo que tem a versão hard work, a versão raiz, a versão power. E existem as versões mais café com leite, assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Vamos dizer junto, gente. Sabei, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos. O quê? Muito bem. Por que é que esses tempos serão difíceis? Versículo 2 diz: porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando, porém, o poder dela. O apóstolo termina dizendo: foge destas coisas. Vamos dizer junto? Foge destas coisas. Tendo a forma de piedade, negando, porém, o poder que a piedade tem. Tranquilo? Por que eu estou lendo esse versículo? Esses textos, esses versículos, na verdade. Essa semana eu conversava com dois homens. Desejo de descer aqui, rapaz. Conversei com dois homens, né? E esses dois homens estavam falando sobre vida de igreja. O primeiro falava sobre a igreja que ele congregou e falava coisas muito negativas. Situações que aconteciam com o pastor, que aconteciam com os outros obreiros. E Aurora? Aurora? Tem que falar com as ovelhinhas, irmão. Jesus amado. Ora por ele, papai. Ora por ela, papai.
As ovelhinhas de Jesus, glória a Deus. Vocês gostam de família? Amém. Então aguenta o choro. Domingo passado estava um sucesso. Eu não sei como é que a Ela e o Michel conseguem. Hoje trouxe o sogro, que é para ter um suporte maior, né, meu filho? São 4 para cuidar de 3. Deus abençoe, né? Então, às vezes, eu acho que a Ellen tem vontade de sair daqui correndo com o Michel. Mas, graças a Deus, eles têm prosperado, têm vencido, porque as crianças precisam vir para a igreja, né, irmãos? E aguenta. A gente ama a família, tem que gostar do choro também. Então, é assim mesmo. Então, o rapaz estava falando sobre os problemas que ele tinha com a igreja. E logo em seguida um outro se levantou e disse: é por isso que eu estou há quanto tempo sem igreja e não sei o quê. Começou a falar sobre um monte de problemas também. E aí começou a falar de pastores, porque estão errados nisso, estão errados naquilo. E começou a pontuar muitas coisas. Lá para a altura das conversas, depois que eles falaram bastante, eu disse para eles: o problema é que vocês nunca foram pastores. E vocês não sabem o que é cuidar de um rebanho. Então é fácil falar de teorias. Pastorei por 5 anos e aplique todas as tuas teorias, aí a gente conversa. Porque falar sem você vivenciar a experiência pastoral é muito irresponsável, é muito leviano, né? Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Cada um daqueles cidadãos, eles tinham uma opinião, uma ideia sobre como a igreja deveria ser. Então, todos eles eram uma espécie de crítico de todo tipo de pastor e de todo tipo de igreja. Qual é a observação importante que a gente precisa fazer? É que são pessoas caracterizadas nesse texto aqui que eu estou falando. Eles serão pessoas sem liderança. Sabe, porém, isto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por que esses tempos serão difíceis? Porque os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres. Esse rapaz aqui, a característica principal aqui é que ele é desobediente aos pais. Então ele começa a ser uma pessoa sem referência de governo, oposto a tudo aquilo que é governo. E começou essa desordem pela falta de relacionamento, de respeito e honra com os pais. Se você observar a geração que nós estamos vivendo, é uma geração que rompeu a sua relação com os pais. Quando isso acontece, eles entram no desgoverno. Por exemplo, a criança precisa de ter um governo sobre ela. A criança precisa de frustração. Você já pensou nisso? A criança precisa ser frustrada. O que seria ser frustrada? Não dá tudo o que ela quer. Hoje a gente tem uma situação com pais que perderam o governo das suas casas, perderam o governo dos seus filhos e não sabem o que fazem até mesmo com criança. Não estou falando nem de adulto, estou falando com criança. Já não tem o governo de criança. Ela come o que quer, dorme a hora que quer, assiste o que quer. Tem um celular. Ou tem acesso a celular. O que vai acontecer com essa criança? Desgoverno. Desgoverno. Ela não precisa ter acesso a celular. Celular deveria ser um objeto de trabalho. Deveria ser um objeto de pesquisa, sei lá, coisa do tipo. Porque hoje o celular é uma espécie de mini computador. O que eu estou dizendo, eu estou construindo um raciocínio. O que é que o pastor está falando? O último mensagem do ano. Fica aí mais um pouquinho, tu vai descobrir. Só vai acompanhando a construção que eu estou fazendo. Amém? Então a criança precisa de governo? Precisa de governo. Quem que tem que dar o governo para a criança? Os pais. Dá limite a ela. Eu quero celular.
Não vai ter celular. Eu quero tal coisa. Não vai ter tal coisa. Está na hora de dormir. Eu não quero dormir. Está na hora de acordar. Eu não quero acordar. Está na hora de comer. Eu não quero comer. E os pais vão cedendo e vai construindo uma pessoa que não sabe o que é ter um líder ou uma liderança sobre ela. A Bíblia fala que a criança, vocês ainda estão comigo? Muito bem, diga, eu estou no culto. Glória a Deus, não perca essa consciência. Eu estou no culto. Escute isso aqui. Ela precisa de um governo. Se os pais não governarem, fazendo o que precisa ser feito, não o que a criança quer, mas o que tem que ser feito, porque quem sabe o que tem que ser feito é o líder. É o pai, é a mãe, não é a criança. A criança entregue a si mesma, a Bíblia fala, vai envergonhar o pai e vai envergonhar a mãe. O que vai acontecer com essa criança é exatamente isso que o texto está dizendo. Ela será desobediente aos pais, extremamente arrogante, atrevida, blasfemadora, caluniadora, implacável, cruel, inimiga do bem, amiga dos prazeres, inimiga de Deus. Você quer mais alguma coisa? Isso é a característica de uma geração que rompeu a sua relação com os pais. Pergunto, os pais são as vítimas? Não. Os pais é que são os monstros. Porque foram os pais que criaram essas crianças. Vocês estão comigo? Não são as crianças que são os monstros, os pais são os monstros. Então, quando a gente olha para a criança, olhe para os pais, não para a criança. A criança está em formação. Há quem diga que nós chegamos a ter o nosso cérebro formado completamente até 25 anos, tipo a ideia enraizada, 25 anos. Uma criança de 12, 15 não sabe nada sobre a vida, irmãos. Ela não tem a estrutura ainda formada que ela precisa para ela seguir a vida dela, 25 anos pelo menos. Até lá ela é criança. Ela pode botar muita coisa a perder, meter os pés pelas mãos e perder a vida. E por que que fez isso? Porque não havia paz. Porque não havia domínio, porque não havia governo. Esse texto se cumpre na nossa geração. Tranquilo? Eu não sei se você vê como eu vejo, mas é isso que eu vejo acontecendo assustadoramente a cada dia que passa. Agora, por que que isso me chama muita atenção? E eu estou falando sobre isso na última mensagem do ano, no último culto do ano de 2022. A última carta de Apocalipse chama Laodiceia, correto? Não chegamos nessa igreja de Laodiceia na nossa aventura no livro de Apocalipse sobre as cartas. Mas escute só, a última igreja representa o último momento da igreja aqui na terra. É a última fase da história da igreja aqui na terra. Sabe o que é que significa a palavra Laodiceia? Significa governo do povo. Repita comigo, governo do povo. E pergunta para mim se não é exatamente o que nós estamos vivendo. Governo do povo. Eu não quero liderança sobre mim. Todo tipo de liderança é opressora. Laodiceia, a última fase da igreja, é um povo que não tem governo sobre eles, porque eles mesmos exercem o governo. Eles mesmos customizam Deus. Outro dia fizeram uma sátira, uma crítica esses caras que gostam de fazer crítica contra o cristianismo, principalmente na época do Natal. E qual foi a crítica que eles fizeram? Existe um Cristo que é da Universal, portanto ele só quer saber de dinheiro. Existe um Cristo que é da Assembleia de Deus, portanto só quer saber cadê o coque, cadê a saia, cadê aquele aparato de crente. Mas aí ele apresentou Cristo de outras tantas igrejas, e o moral da história, o que ele quer dizer? Que o Cristo, ele é criado pelos homens. Mentira absurda. Quantas pessoas engoliram esse lixo e botaram para dentro do coração?
dizendo que cada igreja pinta um Cristo que lhes for conveniente. Mentira. O Cristo da Bíblia, ele não é o Cristo da Assembleia de Deus, ele não é o Cristo da Universal, ele não é o Cristo da Batista, ele não é o Cristo de cada igreja, ele é um Cristo. E é esse Cristo que morreu e ressuscitou, e ordenou que no seu nome todos os pecados fossem perdoados daqueles que crescem. Esse Cristo estabeleceu um dia que ele viria para julgar os vivos e os mortos, mas que no seu nome há salvação, somente no seu nome, não há outro meio e não há outro caminho. Mentira desses indivíduos, que estão dizendo que há um recorte de Cristo para cada igreja. Só há um Cristo e é aquele que o Evangelho apresentou. E pode ter certeza que todas essas igrejas concordam com essas verdades. Mentira. Qual é a ideia? A ideia é dizer que não vale a pena você congregar, não vale a pena você ser crente, porque você tem o seu Deus que você crê. Eu faço a oração para o meu Deus, porque eu creio do meu jeito. Mentira. Isso é chamado de customizar Deus. O que é customizar? É aquilo que você faz com sua bermuda. Você compra uma bermuda na loja, mas quando você chega diz, não gostei desse botão, arranca, bota outro. Não gostei desse zíper, arranca, bota outro. Ah, não gostei, vou fazer um corte aqui, faz 3 cortes, porque eu não gostei desse modelo que está. Ah, eu não gostei assim, eu vou desfiar no finalzinho que vai ficar mais charmoso, mais sensual. No moral da história, o que foi que você fez? Você customizou, você criou uma peça de roupa ao seu bel prazer. A mesma coisa as pessoas estão fazendo com Deus. Existe o meu Deus, que eu creio do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, eu faço a minha oração ao meu Deus. Não existe essa coisa. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos no tempo em que o governo está sendo entregue nas mãos das pessoas e elas não querem liderança alguma sobre elas, seja de marido, seja de pastor, seja de pai, seja de empresário, seja de patrão, seja qualquer tipo de liderança que for, seja professor, eu não quero, tudo é ditador. Governo do povo. Curiosamente, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus apareceu a João Batista, o próprio Jesus disse para João, a última fase da igreja será a fase da igreja de Laodiceia, onde o governo será das pessoas. Não haverá líder sobre eles. Eles escolherão os seus próprios líderes, eles escolherão os seus próprios pregadores, seus próprios profetas. Escuta só, hoje se você fala direitinho, olha só, o negócio está tão sério, que se você falar atravessado com um determinado membro, ele diz, eu vou para a igreja que é mais adequada para mim. Não gostei disso aqui. Porque a coisa está nesse nível. Eu não quero governo sobre mim, eu não quero liderança sobre mim. Nós acabamos de ouvir que vários testemunhos dizendo, no início do ano, eu estava com uma série de conflitos, uma série de problemas, e passa, conflito passa. Tem dia que você amanhece sem entender nem você mesmo, quem sou eu, de onde que eu vim, para onde que eu vou. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Crises passam. Nas crises tomamos as piores decisões. Crise não é momento de tomar decisão. É tipo de vencer, de romper, de se conhecer, de melhorar, de ser maduro, sabe? Nós amadurecemos, eu gostei do que um cara disse, criança cresce no berço, adulto cresce na pressão. Só criança cresce em berço, adulto não. Adulto cresce diante dos problemas, diante das dificuldades. Então o que eu estou sinalizando para vocês? Nós estamos entrando em 2023. Eu penso que nós estamos chegando na reta final da pista. O avião de Deus já deve estar com as turbinas ligadas. As portas já devem estar abertas. E o Senhor já está chamando, entra no avião. Já está na hora da gente começar a subir. Mas essa última fase da igreja é a fase da igreja de Laodiceia. Não há liderança sobre eles. Eles customizam Deus.
Eles buscam pregadores que vão falar o que os seus ouvidos querem ouvir. Não é aquilo que Deus quer falar. Muita gente não está buscando a voz profética. Na época de Jesus, a voz profética estava no deserto. Só ia para o deserto aqueles que estavam sedentos. Escute isso, irmãos. Escute isso. Nós acabamos de passar pelo Natal. E uma observação importante sobre o Natal é que os anjos apareceram aos pastores no meio do relento, à meia-noite. Por que foi que os anjos não foram para os palácios de Faraó, de Herodes? Por que que os anjos não foram para o Sinédrio anunciar que Jesus estava nascendo? Por que que ele não foi para a maior igreja da época? Por que que ele foi buscar pastores, homens simples que estavam no meio do campo? Não é curioso isso, gente? O João Batista, o Senhor fala, vocês foram buscar a voz profética aonde? Foi nos palácios? Não, vocês foram buscar no deserto. Não se iluda. Nesse tempo que está antes da vinda de Jesus, também existe uma voz profética. A voz profética nem sempre vai estar onde você quer estar. E a voz profética nem sempre vai dizer o que você quer ouvir. A voz profética vai dizer o que os céus estão dizendo. Quer você goste, quer deixe de gostar. Porque o céu não está preocupado com aquilo que te agrada, com aquilo que você gosta, é com aquilo que os céus está produzindo e gerando. Vocês estão comigo? Então vamos prestar muita atenção sobre isso, amados. Escute isso, irmãos. Mimimi está associado à soberba. Quem se ofende fácil não está pronto para as grandezas. Eu ouvia um pastor falar isso recentemente. E eu amei aquilo que ele falou. Quem se ofende fácil não está pronto para as grandezas. Vai continuar a beber. Estamos aqui? Então a gente precisa fazer alguma coisa, irmãos, com relação a nós. Porque a voz profética vai chegar. E eu posso rejeitar a voz profética, simplesmente porque a voz profética não está dizendo o que eu quero ouvir, do jeito que eu quero. De repente a roupa é estranha, a voz é estranha, a forma é estranha. Sangue de Jesus tem poder, vai de reto. Eu não quero te ouvir. E eu acabei de cancelar a voz profética que Deus estava derramando para um tempo específico. É tão sério isso. Eu fui numa loja comprar uma lâmpada para a loja. Aliás, umas 4 lâmpadas que tinha queimado. Lâmpadazinha, spot, pequeno. Levei um mostruário. Cheguei lá para o vendedor e disse, você tem essa lâmpada? Não tenho não, mas tem outra marca. Ele pegou a marca e disse, essa daqui é quadrada, a minha é redonda. Preciso de uma redonda. Não seja por isso, achei uma redonda. Quando ele achou a redonda, eu olhei a redonda e disse, o diâmetro dessa é maior. Não vai encaixar no buraco que está feito, né? Não vai, é o mesmo buraco. Eu disse, tem uma escala para medir, porque o meu olho está dizendo que é maior. Nisso ele já pegou a lâmpada, já guardou, já ia colocar no canto. O que é que eu estou vendo aqui? O indivíduo que não pode ser contrariado. Eu estou dizendo, tu é vendedor, tu está numa loja para me atender. Eu estou dizendo que esse produto não é igual a esse, parece igual, mas o diâmetro é maior. Pode não encaixar na peça. O cara já pegou isso aí, eu não quero perder tempo com você, já vou guardar lâmpada. Não aguenta contradição. Se você disser o que eu não quero ouvir, eu não estou disposto. Um eletricista foi fazer um trabalho para mim. O Oswaldo sabe disso de cor e salteado. Quando eles vão fazer a ligação de uma tomada, eu não sei explicar, mas tem um fio que eles passam nessas tomadazinhas. Eles gostam de fazer o fio descapado. Ele vai passando de um parafuso para outro parafuso, para outro parafuso, descapado. Eu não gosto de escapado. Eu gosto encapado. Por quê? Porque se o fio que está do lado aqui, por acaso, soltar
Não é uma faísca, é um filetezinho que seja, e triscar nesse, que já está descapado, pode dar problema. Se esse parafuso aqui soltar, aí o eletricista estava fazendo isso, faça isso aqui que eu estou pedindo. Rapaz, aqui foi meio que dar um murro no estômago dele. Eu já fiz curso, não sei o quê. Você pode fazer, não sei das quantas. Meu lindão, o que eu vejo de loja incendiando, por causa de uma imprudência elétrica. Dá para você fazer? Ele não fez. Eu vou ter que em algum momento afastar o móvel e eu fazer. Porque ele se ofendeu. Porque eu estou dizendo é para fazer assim. Chama um pedreiro para fazer um trabalho e você diz, está errado do jeito que você está fazendo. Eu estava vendo um rapaz, irmãos, eu sou pastor, ok? Eu não faço essas coisas não. Assim, eu estou dizendo, eu não trabalho na construção civil. Eu estava com o Rafael, nosso Rafael daqui, e ele estava montando um vaso sanitário. Ele estava montando de um jeito, ele é marceneiro, especialista em escala. Ele só fez pegar aqui o buraco onde o vaso fica, não sei o que, mediu, ponta isso aqui. Eu disse, filhão, não faz assim não, macho. Encaixa essa borracha no fundo, senta o vaso e marca com o vaso no local. Meu pastor, isso aqui dá certo, meu pastor. Aí ele pensou 30 segundos e disse, rapaz, idiota quem não ouve o Espírito Santo. Arrancou o negócio, botou fora, ajeitou lá, como eu disse, pôs no canto, marcou. Pergunta se não ficou diferente da marcação que ele tinha feito. Ficou diferente. Se ele tivesse colocado, o parafuso ia ficar assim. Quando você sentar no vaso, estoura um vaso, lá vai 500, 600 reais para o lixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa geração, não estou falando no caso do Rafael, mas eu estou falando do que a geração está tão mimimi, que se você chega, faz de outro jeito, quem você pensa que é? De onde você veio? Que me afronta. Não prospera, não cresce. Quem se ofende não está pronto para prosperar. A Bíblia fala que para o tolo tem vara. O início do provérbio diz, até quando permanecerás tolo? Porque a sabedoria clama, com alto som, altissonantemente clama no meio da rua, mas é quem está dando ouvido para ela? A sabedoria fala, irmão, eu é que não quero ouvir. Então, quando você chega no final do Provérbios, capítulo 30, tem 4 coisas que a Bíblia fala que a terra não suporta. E uma delas é haver pão na casa do tolo. O que é que isso significa dizer? Que na casa do tolo o natural é que não tenha pão. Se por acaso na casa do tolo tem pão, a Bíblia fala, a terra não vai suportar isso. Vocês compreendem isso? Então por que eu estou dizendo todas essas coisas? Eu estou dizendo que nós estamos entrando no 2023 e provável é que nós estejamos entrando no avião, as turbinas estão sendo ligadas e Deus está dizendo, vamos lá, nós estamos em Laodiceia. Não busque o governo de si próprio, porque isso é o cúmulo da soberba. O mimimi tem a soberba como colega. A soberba como colega, está aqui do lado. Estamos juntos? Da mesma forma, eu vou educar e criar os meus filhos, e vou criar uma geração doente. Gente, precisamos prestar atenção nisso aqui, é muito sério isso aqui que nós estamos falando. Agora, por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque nós precisamos prestar atenção numa verdade espetacular do Evangelho. Você é servo. Amém? Vamos dizer isso? Quem você é? Você é servo. Oh, coisa linda, gostei disso. Quem você é? Olha que coisa perfeita. Você é servo. Olha que expressão poderosa é isso aqui. O que você é?
servo. O que é que o servo faz? A vontade do seu Senhor. Gente, olha que coisa absurda isso aqui. Eu estou falando isso porque nós estamos entrando no ano de 2023 e eu gostaria que nós começássemos a propor algumas coisas para nós. Quem você é? Eu sou servo. O que é que o servo faz? A vontade do meu Senhor. Sim ou não? Nós não somos a igreja de Laodiceia que não tem governo, que não tem domínio, que não tem um Senhor. Não, amados, não somos. Por favor, isso é uma desgraça. Não haver Senhor sobre você. A igreja de Laodiceia não existe Senhor. Ela faz o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. Ela é arrogante, ela rompeu com a paternidade. Ela é soberba. Ela fala mal. Ela fala mal. Esse é o espírito da Laodiceia. Ela não tem governo, ela não tem domínio, ela se manda e ela fala mal dos que estão liderando. É o que a gente vê hoje, irmãos. Então o que é que eu estou querendo chamar a atenção dos meus irmãos? É sobre essa ideia. Você é servo de Deus. Deus é o nosso Senhor. E o que é que o servo faz? Ele faz a vontade do seu Senhor. Quando eu faço a vontade do meu Senhor? Na hora que Ele fala. Sim ou não? Na hora que Ele fala. Eu obedeço prontamente. Irmãos, um monte de coisa ruim começa a acontecer com a gente. Quando a gente sai desse lugar. Eis aqui a serva do Senhor, disse Maria. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Senhor, como que eu vou fazer isso? Virá sobre ti o poder do Altíssimo para fazer aquilo que você não pode fazer. Porque tem coisas que é você que faz, tem coisas que é o Altíssimo que faz. E como servo, eu apenas vou estar disposto. Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu não consigo gerar filho, eu não produzo filho, nem marido tenho. Mas o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, eu estou disponível. Amém, queridos? Eu estou disponível. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Deus tem uma palavra profética, irmãos. E eu, como servo, a única coisa que eu quero é: cumpra-se em mim a tua palavra, conforme o Senhor falou. Eu estou me apresentando, eu estou me dispondo. Mas nós podemos ser um mau servo, sim ou não? Podemos ser um mau servo. E como é que se comporta o mau servo? Lá está escrito, Jesus falou: o mau servo é aquele que o seu Senhor se ausentou. E como custasse, quando voltou, aquele que foi deixado para dar alimento estava espancando. O Senhor disse: você é um servo mau, um servo perverso, vai ser lançado nas trevas, onde haverá ranger de dentes para sempre. Olha que coisa curiosa. Isso é uma ilustração da igreja. Qual foi o Senhor que foi distante? Jesus foi. Ele deixou a sua igreja aqui e foi. Mas ele deu ordem aos seus servos. Ele deu ordem a uns dizendo: alimente os meus pequeninos. Mas a Bíblia fala que, como o Senhor estava custando, ele começou a embriagar-se. Começou a fazer coisas que não deveria fazer. E o processo seguinte foi: ele se tornou violento. E começou a espancar aqueles que ele deveria cuidar. Ele começou a ferir aqueles que ele deveria curar. Isso é cruel, irmãos. Sim ou não? Então perceba que eu não posso perder da minha consciência essa palavra, essa máxima de Jesus: você é servo. Qual é a característica principal do servo? Ele não faz o que ele quer, mas ele faz a vontade do seu Senhor. Irmãos, isso é totalmente oposta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não aceita governo, não aceita domínio, porque ela mesma se domina.
Mas não é assim que o Evangelho apresenta. O Evangelho apresenta nós como sendo servos de Deus. E os servos de Deus não fazem o que querem, quando querem, na hora que querem. Eles fazem a vontade do seu Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Então, um desafio, irmãos, que eu penso que nós precisamos assumir para o ano de 2023 é essa postura, entende? De não ser amante dos prazeres, mas amigo de Deus. Olha isso. Quem se torna amigo dos prazeres não se torna amigo de Deus. Porque quando eu me torno amigo dos prazeres, eu estou dizendo, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Eu me mando, eu sou o meu Senhor. Não há Senhor sobre mim. O problema é que não existe salvação se Jesus não for Senhor, irmãos. Romanos capítulo 10, o Senhor fala assim: se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é Senhor, serás salvo. De modo que não há salvação se não houver o senhorio de Jesus, irmãos. Não é possível isso. Eu vou viver do jeito que eu quero, quando eu quero, da forma. Irmãos, Jesus não é Senhor nesse caso. Como que eu posso ser salvo? Não tem salvação se Ele não é Senhor, irmãos. Então o desafio para nós de 2023 é trazer essa consciência: Jesus é o meu Senhor. E eu preciso alinhar o meu coração. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. E eu estou sensível a ouvir a sua voz. É o que Ele quer, é o que o meu Senhor quer. Eu não me mando, irmãos. É o governo dEle. Perceba em Mateus capítulo 6, já estou encerrando. Por favor, louvor. Flui aquela música arrebatadora. Você observa lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração, sim ou não? Olha para cá. Mateus capítulo 6, Jesus fala sobre a oração. Quando orardes, faz o quê? Entra no teu quarto e fecha a porta. Não é assim? E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Olha só o convite de Jesus para a sua igreja, irmãos. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Quando você for orar, não precisa levar a lista do mercantil. Você sabe o que é a lista do mercantil? Eu vou orar, então aqui, o primeiro item é esse, o segundo item é aquele, o terceiro item é aquele, o quarto item é aquele, o quinto item é aquele. E você faz uma lista enorme, porque é como se você estivesse indo para o mercantil de Deus. Jesus diz: não traz a lista, porque eu conheço as tuas necessidades antes mesmo de você. Isso é muito bom, irmãos. Escute isso, irmãos. Eu conheço suas necessidades antes mesmo de você. Eu não sei se você se lembra. Os irmãos estavam falando que a TGF vai chegar a 10 mil só por causa dos bebês que estão nascendo. E você sabe que quando os bebês vão nascer, normalmente os pais preparam o quarto, não é assim? Os pais preparam o quarto. Tem deles que são tão caprichosos, combina cores, coloca um papel de parede, coloca figuras, coloca árvores, coloca um berço cheio de adereços. Eu acho que a Julinha fez isso, não fez? A Julinha preparou um quarto rosa, foi assim? Eu não sei, eu vi só de relance assim, mas eu vi que tinha muitos detalhes, era muito colorido. O Davi, outro dia, ele mostra fotos lá do que ele preparou para o Azaf. Todos os paizinhos vão lá e preparam um ambiente, estão na expectativa de receber seus bebês. Mas olha que coisa curiosa, o bebê ainda não nasceu, mas eu já estou provendo coisas que ele vai precisar quando nascer. Se você se imaginar hoje como o bebê de Deus,
Ele diz, quando você for orar, não precisa trazer a lista, porque eu conheço as tuas necessidades antes mesmo que você saiba delas. A palavra nem chegou à sua boca, eu já conhecia. Eu já conhecia as suas necessidades. Aí diz, quando você for orar, que você entrar no quarto, fechar a porta, para orar ao teu Pai em secreto, você vai começar dizendo, Abba, Pai. Papai querido. Era uma expressão que era insulto para os judeus. Porque os judeus não admitiam jamais alguém chamar Deus de Pai. Isso era uma afronta, isso era uma blasfêmia. Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos, dizendo, quando vocês forem orar, vocês vão fazer assim, Papai. Não é só dizer Pai, é dizer Papai. A criança, quando fala papai, ela enche a boca. Enche a boca com a palavra papai. Então Jesus diz, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, papai. Irmãos, isso diz tanta coisa. Isso diz tanta coisa. Tanta coisa. Eu não preciso chegar na presença dele, dizendo, ó Senhor, Tu que és Criador dos céus e da terra, Tu que és grandes, Tu que criaste os vales e as montanhas, os rios, os mares insondáveis, as ondas revoltas. A não ser que você esteja dizendo como adoração, mas não como título, como reconhecimento. Tipo quando alguém diz, ó meu pai, você que é professor universitário, você que é empresário, ó meu pai, você não precisa dizer essas coisas para falar com o pai. Você simplesmente diz pai. Pula, senta no colo e beija ele. Jesus diz, quando você for orar, é esse entendimento que você deve entrar. Você diz, Abba Pai, começa por aqui. Abba Pai, Abba Pai. Não é mais uma relação religiosa, é uma relação de filho com seu pai, que conhece as suas necessidades antes mesmo de você, que conhece a sua palavra antes mesmo que ela viesse à sua boca. De modo que ele não está preocupado com a lista, ele está preocupado em ter comunhão e relacionamento com você. Então ele disse, a primeira coisa que eu quero que vocês peçam é, venha o teu reino. Eu comecei a minha oração trazendo entendimento sobre quem Deus é. Ele é meu Pai. E a segunda coisa é, você ore dizendo, Pai, venha o teu reino. Governa a minha vida. Olha isso, irmãos. Venha o teu reino. Governa a minha vida. Irmãos, muda a coisa. Eu posso morar no Brasil, mas o reino onde eu estou é diferente do reino onde o cara, meu vizinho, está. Porque o reino de Deus está operando em meu favor. Amém? Nós estamos vivendo um período de incertezas no Brasil absurda. Incertezas jurídicas, políticas, econômicas, em todas as áreas. E isso está trazendo preocupações. Mas a pergunta é, você mora no Brasil, mas o teu reino é do céu. Jesus diz, quando você for orar, diz, Pai, vem teu reino. Irmãos, por favor. Não é o local geográfico onde eu estou, onde o meu espírito está. Pai, vem o teu reino. Jesus disse, é a primeira coisa que tu tem que orar, macho. Primeiro tu entra para ter comunhão com teu pai, relacionamento com teu pai, não é uma lista de pedido. A segunda coisa é, começa a pedir. Quando você começar a pedir, diz, eu quero o teu reino, eu quero o teu governo. Junto com o governo de Deus, vem o céu, irmãos. Ele traz o céu, muda o céu de endereço, muda o céu de lugar. Jesus disse que quando um pecador se converte, existe celebração, existe festa no céu. Os anjos festejam quando um pecador se converte. Eu não sei se você já ouviu testemunho de pessoas dizendo assim,
No dia que elas se entregaram a Jesus, elas saíram do culto e disseram: eu nunca tive tanta paz dentro de mim. Eu não dormia há tanto tempo. E eu estou dormindo tão bem. Eu nunca fui tão feliz. E eu estou tão feliz. E a felicidade que eu tenho não é pelos bens que eu possuo, porque às vezes nem bens tem. Mas o coração está tão saltitante. O que foi que aconteceu? O céu que festejou, que celebrou, se mudou. E eu pude desfrutar dentro de mim aquilo que os céus estão fazendo. Então Jesus disse: quando você for orar, diz assim: Pai, vem o teu reino. Eu quero tanto o teu reino. Eu quero tanto o teu governo. Junto com o governo de Deus vem o céu, irmãos. A alegria do céu, a paz do céu, o amor do céu, a prosperidade do céu, a saúde do céu. O reino de Deus mudou de lugar. Foi transferido. Olha, irmãos, isso é extraordinário. Qual é o meu desafio, então, para esse ano de 2023? Essa consciência. Entra no reino de Deus. Começa a orar dizendo: Pai, vem o teu reino. Pai, o mundo está em destroço, o mundo está revoltado, o mundo está em conflito. Sim, o mundo. Mas eu estou desfrutando do Salmo 46. As ondas rugem e espumam. Elas batem contra as paredes. Elas fazem barulhos ensurdecedores. Aquilo causa medo e pavor. Mas logo em seguida, o Senhor diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. As nações, elas podem estar em revolução, como o mar fica em revolução. Quando o vento bate sobre o mar, ele responde ao vento. Ele gera ondas altas conforme é a velocidade e a fúria do vento. As águas são sublevadas. Elas sobem e elas batem de volta, elas sobem e batem de volta. Isso são os povos. Mas logo em seguida o Senhor diz: porém, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Ele está no meio dela, ela não será abalada. Ele a ajudará desde o primeiro raiar da luz. Ele está pronto. Escute isso, irmão, são dois cenários. Um cenário está sendo revoltado. Um cenário está apanhando. Um cenário está sofrendo a violência dos ventos, a fúria dos mares, a espuma gerada pelas pancadas. Mas logo, paralelo àquilo, você tem um lugar santo das moradas do Altíssimo, e lá tem um rio. Qual é o convite de Deus? Vem para o rio. Em vez de estar nos mares revoltos, desfrutando daquilo, sendo atacado por aquilo, ferido por aquilo, ele disse: vem para o rio, que alegra a cidade de Deus, o lugar santo das moradas. Irmãos, é outro ambiente, isso é reino. Jesus disse: quando você for orar, diz: me dá teu reino, vem teu domínio sobre mim. Eu não quero saber quem está dominando os mares, que representa as nações, quem está governando os povos. Eu não quero saber, mas eu quero saber quem está governando minha vida, quem está governando minha história, quem está governando o meu futuro. Eu quero saber quem está entrando dentro de mim como um rio e alegrando a cidade, porque você é a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu. Sendo Ele soberano, Senhor, Ele poderia morar em qualquer lugar que Ele quisesse, irmãos. Mas a Bíblia diz: Ele escolheu você. Santuário do Altíssimo,
Ele está no meio dela, não será abalada. Ele vai ajudá-la desde o primeiro raiar da luz. Ele está pronto. Então esse é o convite de Deus para nós. Que eu quero desafiar os meus irmãos nesse ano é exatamente isso. Se posicione. Quem você é? Quem você é? Eu sou servo do Senhor. O que é que o servo do Senhor faz? O que o meu Senhor quer. Não é o que eu quero. Não é o amante dos prazeres. Não é o amante de si mesmo. Não é o eu primeiro. Não é o eu depois de mim, eu de novo. Não. É o meu Senhor. É o que Ele fala, é o que Ele diz. Eu sou dele, por Ele, vivo por Ele. Amém? Esse é o caminho, irmãos, para nós prosperarmos. Ouvirmos o Senhor, sermos guiados por Ele. Então, primeiro é essa consciência de que o Senhor é o meu Senhor, que eu sou seu servo. A segunda consciência é essa que eu estou dizendo para vocês. Orar dizendo: Senhor, venha o teu reino, para que a tua vontade se estabeleça. Amém? Dentro de mim. Orar para que o teu reino venha, para que a tua vontade seja estabelecida. Então eu quero que nesse ano de 2023, estou muito feliz pelo testemunho que os meus irmãos contaram acerca de favor financeiro. Isso é bênção de Deus. O Davi está coberto de razão quando ele diz, como é que é a frase, Davi? É dinheiro, como é? Não entendi, como é? Ah, sim. A frase que diz que o dinheiro não é tudo, mas se quiser ver o cão, é quando ele falta. Né? Ficamos felizes pelo avanço, pela prosperidade financeira dos meus irmãos, cremos nisso, com certeza. Mas eu quero propor aos meus irmãos que nesse ano de 2023 você estabeleça crescer em Deus, irmãos. Cresça em nível de unção. Cresça conhecendo o Senhor. Sabe, cresça, como é que fala? Cresça, agora pronto, me enrolei aqui. Sobre crescer, conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, né? Conheça o Senhor, é isso. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Então não basta só conhecer, disse, eu quero que você prossiga, eu quero que você avance, eu quero que você cresça em estatura, graça, sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, amém? Então, que tal, nesse ano de 2023, ficar muito forte a consciência, eu sou servo, Ele é Senhor, eu não me mando, Ele me manda. Irmãos, eu não sou governado por mim, sou governado por Ele. Eu não faço o que eu quero quando eu quero, eu faço o que Ele quer. Eu sou servo dEle, Ele é meu Senhor. Então logo em seguida, eu preciso estabelecer níveis de crescimento no meu relacionamento com Ele. Eu quero terminar o ano de 2023 com um nível de unção maior do que eu comecei em 2022. Terminei 2022, na verdade. 2023, nível de unção maior. Experiências com Deus maiores. Experiências de quarto, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai em secreto te recompensa. Clama a mim, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. É disso, irmãos, que nós queremos crescer. Nós queremos nesse 2023 cumprir o Evangelho. Pregue o Evangelho, cure e liberte. Então queremos ver o Evangelho sendo pregado, cura acontecendo, libertação acontecendo, pessoas sendo salvas. O Evangelho fluindo através das nossas artérias, irmãos. Nossos poros, fluindo o Evangelho. Fluindo o Evangelho. Pessoas sendo livres. Não é porque eu estou batendo nela, é porque a presença que eu carrego vai constrangê-la a amar o Senhor. Vai haver sal nas palavras. Sabe, eu me lembro quando eu era adolescente, tinha alguns irmãos com quem eu conversava. Quando terminava a conversa, não havia outro lugar que eu mais quisesse estar, senão no meu quarto, com o Senhor. Eu amava aquela conversa, mas eu queria que a conversa acabasse, que eu precisava correr para o quarto para ficar com o Senhor, irmãos. O que é que eu vejo nisso? Aquele irmão está carregando sal na língua.
E esse salmo me dá sede do Senhor. Eu converso com ele alguns minutos, cara, me dá uma vontade de ir para o quarto e conhecer Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e eu vou me revelar a você. Nós vamos nos conhecer melhor, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Então nesse ano de 2023 seria interessante que a gente ajustasse alguns parafusos. Deus é o meu Senhor. Segundo, eu quero crescer em conhecê-lo. Eu quero terminar 2023 bem melhor do que eu comecei. Eu quero ter experiências com Deus, irmão. Chegar no final, eu vou olhar para trás e dizer, meu Senhor, andamos bons bocados esse tempo, hein? Não quero saber o que está acontecendo com o mundo, se as ondas estão revoltadas. Eu quero saber se eu estou desfrutando do rio que alegra a cidade de Deus. Porque eu sei que o Senhor vai ajudá-la. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos encerrar agora nosso culto de 2023. 2. Obrigado. Vamos encerrar agora o nosso culto de 2022. Nosso último culto desse ano. Mas eu termino com alegria no meu coração, com gosto no meu coração. Muitos nossos irmãos viajaram, estão por aí, Deus abençoe. Mas vocês vieram, estão aqui. E eu quero compartilhar com vocês isso que está no meu coração, são essas palavras. Aquele arrudeio que eu estava fazendo, era para chegar aqui. Espero que tenha valido a pena. Olha, ó, aleluia, glória, isso aí. Então desejo que vocês concluam essas últimas horas desse ano, firme no Senhor, celebrando o Senhor, prosperando, desfrutando o melhor de Deus nessa terra. Amém? Levanta a mãozinha para o céu. Pai, nós te damos graças por esse ano que passou. O Senhor sempre tem estado conosco. O Senhor soprou o seu favor sobre nós nesse ano. Nós vencemos, estamos aqui. O Senhor tem sido fiel conosco. Pai, eu declaro que esse ano de 2023 vai ser um ano de consciências sobre o teu senhorio. Nós não queremos ser Laodiceia, nós queremos ser Filadélfia, a igreja amada, aquela que o Senhor ama, aquela que lhe é fiel, aquela que deseja a tua santidade. Pai, nós oramos pelo teu povo que está aqui de mãos levantadas. Eu quero ver, Senhor, final de 2023, níveis de unção maior. Eu desejo que a experiência do quarto seja poderosa na vida deles esse ano. Que eles não sejam carnais, mas que eles sejam espirituais. Que o teu Espírito governe sobre eles. Que haja uma voz nas suas orelhas, dizendo, segue este caminho, dobra à direita, vai para ali, não entres aqui. O Senhor conduzindo por veredas. O Senhor conduzindo por coisas específicas. E eu declaro coração quebrantado para ouvir a tua voz e se render a ela rapidamente, rapidamente, rapidamente. O Senhor falando e nós obedecendo, o Senhor falando e nós obedecendo. Pai, eu oro por estas coisas se manifestando nesse ano de 2023. Grandes experiências com Deus. Nós declaramos nesse ano, Pai, teu melhor, teu favor nesse ano, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe.